fala isso não, pastor. Tragédias na educação dos filhos, quando os filhos não saem como a gente tinha planejado. Sai uma coisa trágica, né? O que é que a Bíblia nos ensina a respeito disso? Nós vamos trabalhar esse tema nessa noite com alguns textos bíblicos. Vamos orar. Senhor, ajude-nos a entender a Tua palavra nessa noite. Ajude-nos, ó Deus, a compreender e a estarmos atentos, ó Deus, ao que ela nos ensina, porque ela nos ensina para que o nosso futuro seja um futuro melhor, seja um futuro mais consciente. Por isso, ó Deus, ajude-nos como igreja, como pai e mães aqui nessa noite, a ouvir somente a Tua voz, em nome de Jesus, amém. Irmãos, a Bíblia, ela é um livro perfeito, porque ela mostra o lado tanto positivo como negativo dos seus personagens. A gente, quando lê o livro de história geral, história do Brasil, aí vê história do Brasil, Dom Pedro I. Dom Pedro I foi um herói. Os livros só relatam os atos heróicos de Dom Pedro I. Se ele foi um homem corrupto, se ele foi um político corrupto, se ele foi alguém que roubou o Brasil e mandou lá para Portugal, a gente hoje até sabe algumas coisas, né? Mas a gente sabe porque os estudiosos e pesquisadores foram lá escavacar e descobriram de que os nossos heróis, os heróis da nossa pátria, a história que se conta sobre eles nos livros, não é a história verdadeira. É uma história contada para transformá-los em super-homens. Mas eles foram homens tão falhos e aprontaram tantas coisas negativas na vida da nossa nação. Quando a gente vem para a história da Bíblia, nós vamos encontrar um exemplo. Abraão. Abraão foi um homem que é considerado o pai da fé, mas a Bíblia não nega que Abraão mentiu. Abraão mentiu. A Bíblia mostra Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas a Bíblia não nega de que Davi adulterou e mandou matar alguém. A Bíblia fala que Moisés foi o libertador do Egito, mas não nega que Moisés assassinou um egípcio. Então a Bíblia é um livro verdadeiro porque ela mostra um lado, mostra os dois lados da coisa. Já viram uma pessoa quando vai contar um problema, só conta o seu lado? É um lado mentiroso. Para a gente poder saber a verdade, a gente tem que ouvir os dois lados. Qualquer juiz, antes de julgar, ele tem que ouvir. Tem que ouvir a acusação, tem que ouvir a defesa, tem que ouvir em muitas audiências, e nós que queremos uma resposta, a gente diz assim, mas esse juiz, né, parece que está querendo aprontar alguma coisa, mas às vezes a pessoa não está pronto para poder julgar o caso. Enquanto não estiver pronto, enquanto na mente dele não tiver resolvido, ele não bate o martelo. Então, a palavra de Deus nos mostra aqui, nos mostra que na vida dos seus personagens bíblicos, homens que tiveram grandes feitos, que realizaram grandes obras, mas eles também tiveram seus momentos negativos, suas falhas, e a Bíblia disto não nega, né? A Bíblia não nega isto, não omite esse fato. Quando nós partimos para estudar sobre família, nós vamos encontrar na Bíblia muitas famílias imperfeitas.
A Bíblia está assim, de muitos pais que ensinaram os filhos, que educaram, que viveram. Melhor ainda, eles foram exemplo, mas os filhos foram totalmente o contrário. A Bíblia mostra isso, querendo nos ensinar de que quando a gente vê isso hoje, não se espante, porque está na Bíblia. Se está na Bíblia, a gente lê e deve estar preparado para essas situações. Mesmo que a gente ensine para o bem, mas chega um determinado momento que a pessoa opta pelo mal. O que é que a gente vai fazer? Segundo as Crônicas 17:3, nós temos o caso de Josafá. Josafá, rei de Judá, que foi um homem temente a Deus. Segundo as Crônicas, nós vamos trabalhar muito esse livro de Segundo as Crônicas. Pode ficar com ele aberto, que a gente vai usar muitos textos. Segundo as Crônicas 17:3 diz assim: e o Senhor era com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou a Baalins. Baalins é o plural de Baal, quer dizer, não buscou a muitos deuses, não entrou pela idolatria, antes buscou ao Deus do seu pai, andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Jeosafá ou Josafá, mas cujo seu filho, eu estou lendo aqui agora o estudo, Jeorão, fez coisas erradas aos olhos de Deus. Capítulo 21 de 2 Crônicas. Vamos lá para o capítulo 21, mais na frente, versículo 6. Olha o filho desse rei que andou no caminho do Senhor. Versículos 5 e 6 de capítulo 21. Da idade de 32 anos era Jeorão quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Seu pai morreu, aí o filho do rei assume o trono. E andou no caminho dos reis de Israel. Aqui não está dizendo que ele andou no caminho do Senhor. Andou nos caminhos do rei de Israel. Como fazia a casa de quem? De Acabe. Os irmãos lembram quem era Acabe? Lembram de quem Acabe era esposo? De Jezabel. Vocês conhecem alguma Jezabel? Alguma mulher por nome de Jezabel? Ninguém gosta. Acabe era esposo de Jezabel. Esse Jeorão andou, fazendo como fazia a casa de Acabe, porque tinha por sua esposa quem? A filha de Acabe. Acabe era o sogro dele. A sogra dele era o cão, Jezabel. É assim que a Bíblia diz que Jezabel era. O que é que a gente tem aqui? A gente tem aqui um rei, que seu pai era crente, andou nos caminhos do Senhor. Ele, quando tinha 32 anos, começou a reinar e achou de casar com a filha de Acabe, que era um rei profano, pagão, juntamente com sua esposa, com sua família. Encontramos também a história de Jotão, um outro rei. Jotão, um rei aprovado por Deus. Segundo as Crônicas 27, versículo 2. Está vendo? Não saiam de Crônicas. Segundo as Crônicas 27, 2. A partir do versículo 1 diz assim: tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Versículo 2: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Uzias seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, e o povo ainda se corrompia. Aqui está dizendo
que Jotão seguiu conforme seu pai Uzias. Agora nós vamos mais adiante. Mas que teve um filho ímpio, capítulo 28, versículo 1 e 2. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar. 16 anos reinou em Jerusalém e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Antes andou pelos caminhos dos reis de Israel e além disso fez imagens fundidas aos deuses Baalins. Irmão, sabe qual eram os caminhos dos reis de Israel? Porque aqui tem essa expressão: andou conforme o caminho dos reis de Israel. O rei, ele tinha poder, era uma função, era um cargo político. E nós sabemos que há pessoas que são boazinhas, são corretas, mas se chegarem a um degrau acima, elas se atrapalham, se estragam, na verdade revelam quem são. A gente às vezes diz que o poder corrompe, mas o poder revela quem já é corrompido por natureza. Então nós temos muitos reis em Israel. Enquanto o filho não era rei, o pai dele era o rei, né? Aí quando o pai morria, que ele dizia, agora eu vou reinar. Quando chegava no trono, passava o pé pelas mãos, esquecia de Deus. Aí começava, né, a namorar muito. Um dos problemas de Israel era a prostituição, o adultério, as imoralidades. Os reis começavam ao envolvimento com muitas mulheres, a poligamia. Juntamente com isso, a bebedeira. Juntamente com isso, a opressão em cima do pobre, sobre as viúvas, sobre os órfãos. São essas três classes assim que mais sofrem na Bíblia: pobres, viúvas e órfãos. Os reis desprezavam, não queriam dar atenção, queriam somente, né, viver, curtir, farrar, construir muitos altares para agradar a todos. É diferente de um político hoje? É diferente de como se faz hoje? Assim os reis faziam. Faziam isso numa nação santa, nação de Israel. Era muita falta de respeito e de temor a Deus por parte dos reis. Esse era o caminho deles. E o que é que acontece? Alguns reis permaneciam no caminho do Senhor, mas a gente vê que os seus filhos, quando começavam a reinar, diziam assim: ah, papai, ele seguiu assim porque ele quis seguir, mas eu vou fazer a minha opção. Eu vou viver do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que deve ser. E aí começavam a afastar-se do caminho do Senhor, ao ponto de negligenciar os mandamentos do Senhor. E todas as vezes que um rei nessa condição estava à frente de Israel, reinando, o que acontecia com a nação de Israel? A nação sofria, a nação padecia, a nação sentia a mão de Deus pesando sobre eles. Porque aquele que estava na frente não temia a Deus, não buscava a Deus, não honrava a Deus. Então nós temos aqui muitos reis, mas vamos ver também Ezequias. Veja a história de Ezequias, capítulo 31, versículo 21. Capítulo 31, versículo 20 e 21. E assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E toda obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, ele a fez de todo o seu coração e prosperou. Ezequias. Mas o seu filho,
Capítulo 33, versículo 2 e 3. Capítulo 33 de 2 Crônicas. O filho de Ezequias foi Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. Esse daqui reinou muito, viu? 55 anos. O que foi que Manassés fez? Versículo 2. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Vejam só o versículo 13, irmãos. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derribado. Sabe o que eram altos? Era como oratórios que se coloca hoje para altares, para colocar um santo. Pronto. Ezequias, quando reinou, derribou tudo aquilo, destruiu e disse: a nação de Israel é uma nação que só tem um único Deus. Então vamos acabar com essa idolatria e todos vamos restaurar o culto ao único Deus. Muito bem. Ezequias morreu. Quando chegou seu filho Manassés, aí disse assim: não, vamos construir de novo. Vamos construir de novo. Vamos construir porque aquela família, né, aquela família, eu preciso daquela família, eu quero agradar aquela família e eu vou construir um altar para aquela família. Construir um altar para todos os santos. Manassés começou a fazer isso. O que o seu pai destruiu para a glória de Deus, ele tornou a edificar para a vergonha de Deus. E levantou altares aos Baalins, versículo 3, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Deixava de prostrar-se diante de Deus. E edificou altares na casa do Senhor. Olha, edificou altares aonde? No templo. Tem condição um negócio desse? Um homem desse estava com juízo? Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém estará o meu nome eternamente para sempre. Aí Manassés estava dizendo: que nome de Deus que nada, eu vou botar outro Deus aqui. Aí botava lá uma plaquinha: isso aqui é fulano de tal, né? Versículo 6. Olha aonde ele chegou. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçaria, e consultou adivinhos e encantadores, fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira do Senhor. Pensou? Tudo aquilo que claramente Deus abomina, pois ele fez. Esse homem reconhecia a Deus na sua vida? Essa expressão que ele fez os seus filhos passar pelo fogo, sabe o que significa isso? Ele ofereceu seus filhos em sacrifício a deuses pagãos. Isso era um ritual em que as nações pagãs faziam, né? Vamos supor, preparava lá um bocado de brasa mesmo, literalmente, e os filhos passavam descalços por cima dela. Isso era um ritual de culto a deuses pagãos. Coisa de feitiçaria que a gente ouve por aí falar, né? Coisas macabras. Pois esse rei Manassés fez isso. O pai dele tinha feito isso alguma vez? Não. O pai dele fez isso com ele? Mas ele fez, com certeza. Também, versículo 7. Também não fica por aí. Esse parece que foi o rei pior, né? Também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha falado a Davi e a Salomão seu filho: nessa casa em Jerusalém eu escolhi para mim. É sério, né, irmão? Falta de temor a Deus, falta de sensatez. Era o filho de um rei crente.
fez isso. Josias foi um bom rei. Capítulo 34, versículo 2. E fez Josias o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos do Senhor, andou nos caminhos de Davi seu pai, não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, o rei Josias. Mas o seu filho Jeoacás. Aí a gente vem para a 2 Reis, sai de Crônica, vem para a 2 Reis, capítulo 23, versículo 32. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto os seus antepassados tinham feito. Amados irmãos, quando a gente conhece essas histórias, foi 2 Reis 23, 32, tá certo? O texto que eu li agora. Quando a gente conhece essas histórias, esses fatos aqui, então alguns de nós podem até começar já a pensar assim: é por isso que o filho do irmão fulano, a filha da irmã fulana, o filho do pastor, o filho do diácono, né? Não querem saber às vezes, se afastam. Alguém, eu conheço o filho de alguém, sabe, os pais são crentes, mas os filhos não são, se afastaram, vivem uma vida como se nunca tivesse conhecido nada da palavra de Deus. A Bíblia nos mostra isso, porque quer nos ensinar, irmãos, uma coisa, algumas lições. Ao conhecer essas histórias, chegamos à conclusão de que algumas vezes, por maiores que sejam nossos esforços para influenciar nossos filhos, né? A gente se esforça para influenciá-los para o bem. Mas eles têm uma coisa que Deus foi quem deu a eles: o livre arbítrio, a livre escolha. Eu não escolho pelos meus filhos, nenhum pai escolhe pelos seus filhos. Quisera nós escolher, né? A gente escolhia com quem eles iam casar, com quem iam namorar. Escolhia tudo, né? Porque às vezes até eles namoram, né? E às vezes não tem aquela harmonia, né, na família, né? Não gosto muito. Se dependesse de mim, os pais, né? Se dependesse de mim, se dependesse e tal, que. Então observe, da forma como nossos pais não tinham o domínio sobre a nossa vontade, quando nós começamos a crescer, né? Nós também não temos sobre a vida de nossos filhos. Nós ensinamos, fazemos como diz Provérbios 22:6, ensina a criança, o menino, no caminho que deve andar, para que ele, quando crescer, ele saiba o caminho, saiba discernir, e quando ele for escolher, ele possa fazer a escolha correta. Mas às vezes nós sabemos que a vontade parece que vai para o lado diferente. E nós temos aqui esses filhos de reis, todos reis que foram maus reis em Israel, eles eram filhos de reis. E todos esses que nós citamos aqui não eram filhos de maus reis, não. Eram filhos de reis crentes. Eram homens que temiam a Deus, que levavam a sério as coisas de Deus. Mas os filhos lá, quando cresceram, deram as costas e caíram no mundo mesmo. Mas nós temos mais algumas lições. Uma outra lição que nós aprendemos é de que não existe famílias perfeitas. Não existe famílias perfeitas. Nem dentro da igreja. Nem dentro da igreja existem famílias perfeitas. Porque quem compõe as famílias são pessoas imperfeitas.
se ter uma família perfeita, tinha que ter um pai perfeito, uma mãe perfeita e filhos perfeitos. E nós sabemos de que não funciona desse jeito. A criancinha ainda pequenininha, né? Ainda bebezinho, a gente pode dizer que é uma perfeição. Mas quando começa a andar, que começa às vezes a ter vontade própria, emperra, dá nos outros, morde, a imperfeição. O sinal da imperfeição é a marca do ser humano, né? Essa é a nossa marca registrada. E a presença dos pais para disciplinar é justamente para que essa imperfeição, essa naturezazinha que começa, ela possa ser trabalhada, porque se não trabalhar, essa natureza vai fazer os pais de vítima. Os pais serão as primeiras vítimas daquela natureza má, que está ali, do lado. Primeira oportunidade que tiver, se os pais não tiverem cuidado, dá uma botada. Por isso, a presença dos pais ou de alguém responsável para trabalhar isso na criança, porque não existem famílias perfeitas. E o que é que pode acontecer quando uma pessoa bota na cabeça de que a minha família é a perfeita e um dia ela descobre uma gravidade na família? O que é que pode acontecer? Embora uma decepção, não é? A pessoa decepciona-se com a própria família e diz assim: eu não quero mais fazer parte dessa família. Vai fazer parte de qual família agora? E ninguém vai lhe querer, né? A sua família, o seu sangue, você está dizendo que não quer fazer mais parte, está decepcionado. Mas dentro das suas veias e artérias corre aquele sangue também imperfeito, que você diz que né, é seu também. É o seu sangue, é o sangue nosso. Então é bom que nós quebremos esse tabu, essa ideia de que famílias que servem a Deus, olha, são famílias perfeitas. Não. São famílias imperfeitas. Imperfeitas que servem a Deus. Imperfeitas que buscam melhorar a cada dia. Não são famílias imperfeitas que se entregam ao relaxamento, à imperfeição. Nós somos assim mesmo e deixa pra lá. Não. Somos falhos, aqui e ali uma falha, alguma coisa fica evidente, a gente precisa conversar, precisa trabalhar, precisa, tá entendendo, mostrar aos filhos que o caminho não é aquele. Às vezes o esposo precisa chamar a esposa e dar um puxãozinho de orelha, dar uma regulagemzinha, tá entendendo? Às vezes a esposa precisa conversar com o esposo sem puxar na orelha dele. Então é dessa forma que as coisas vão, um conversando com o outro, tá entendendo? Ajudando, para que possamos lidar com as imperfeições e as falhas que vão acontecendo e se mostrando no dia a dia. Segunda lição: apesar de nossas famílias, apesar de nossas falhas pessoais e familiares, Deus utiliza-se de famílias imperfeitas. Deus, Ele usa famílias imperfeitas, usa pessoas imperfeitas. Às vezes, está entendendo? Alguns irmãos agradecem, eu agradeço a Deus pela vida do pastor Adriel, porque o pastor é uma bênção, o pastor é isso, mas o pastor é imperfeito. E eu fico assim pensando, mas rapaz, os irmãos, né, agradecendo por mim. Eu sou imperfeito, sou falho, sou igual a eles, está entendendo? Mas Deus nos usa. Deus usa pessoas imperfeitas. Se a gente disser que Ele não usa, nós estaremos negando a verdade que está na palavra de Deus. Todos esses reis aqui foram usados por Deus.
Inclusive esse Manassés, esse último aqui, que fez os filhos passar por sob o fogo. Continue lendo a história dele em casa, ele se arrependeu. Se arrependeu, pô, se arrependeu. Houve arrependimento. Deus, amados irmãos, permitiu que estivessem registradas na sua palavra essas histórias aqui trágicas de filhos que não saíram como os pais esperavam, filhos que não se enquadraram dentro da perspectiva dos pais. Sabe por que Deus permitiu isso? Para nos alertar como pessoas e famílias que não estamos imunes aos mesmos pecados que os antigos cometeram. Então, às vezes a gente olha para os filhos de Eli. Os filhos de Eli. Eli era um sacerdote. Eli, ele deu uma cochilada muito grande com relação à educação dos seus filhos. E às vezes eu olho para Eli e eu peço a Deus que Deus me ajude, né, Adriel e João Miguel? Tudo no El. Vai tudo pro céu. Mãe é assim, mãe sempre arruma um lugarzinho bom pro menino. É você mesmo, viu? Não fique rindo pra mim não. Então, irmãos, vejam bem, eu sempre, quando vejo, tá entendendo, leio a história de Eli, eu peço a Deus que Deus me dê sabedoria, né, e não me deixe cochilar na criação dos meus filhos, porque eu tenho um exemplo na Bíblia do que pode acontecer com filhos de um sacerdote, filhos de profeta, filho de pastor. E não só na Bíblia, mas no dia a dia a gente olha ao nosso redor e vê quanta tragédia, quanto desastre acontece com os filhos dos outros por aí. E a gente precisa estar alerta para que a próxima não seja com o filho nosso. Não adianta a gente ficar dizendo, não, mas eu estou orando. Eu estou orando e não sei o que e tal, lá vai. Nós oramos, mas nossos filhos têm vontade. Têm vontade, têm desejo, e eles optam e fazem as decisões, às vezes as mais loucas da vida. Aí a parábola do filho pródigo nos mostra o que o livre-arbítrio faz com o filho. Tchau, pai, né? Na verdade ele não deu nem tchau. Foi assim, fica aí, sei não. Se der pra gente se ver, tudo bem. Se não der, dinheiro no bolso. Queria mais o quê? O filho com dinheiro no bolso vai precisar do pai, né? Vai atrás do pai quando tá liso. Aí quando tá com o dinheiro no bolso, gasta o dinheiro todo, não compra nem uma pastilha para trazer pro pai. Assim o filho pródigo, bombado de dinheiro, deu as costas, partiu. Essa parábola acontece por aí. Acontece com muitas famílias, né? E em nossos dias, e aí a gente está partindo aqui para a conclusão, veja só o que é que diz aqui o autor. Existe também um outro alerta para nós que estamos inseridos nessa sociedade, numa cultura que muitas vezes está comprometida com aquilo que Deus reprova. Vejam bem, o que é que Deus reprova? E a cultura aí está totalmente contaminada, né? É aceito pela sociedade a poligamia, o casamento com pessoas e relacionamento com pessoas do mesmo sexo, a prática do sexo no casamento, fora do casamento, pessoas de menor de idade, sabe, uma coisa séria. Adolescentes que dizem assim para os pais, a gente não quero mais morar aqui não. Sabe, tem uns colegas meus lá do cursinho, que a gente vai alugar
um kitnetzinho e vai morar tudo junto, porque aí fica mais fácil pra gente estudar. Pra gente se encontrar, pra estudar, pra fazer trabalho, pra fazer as safadezas e as envergonhices também. Pra entrar na bebedeira, na droga e na prostituição, é o que dá. Um apartamentozinho cheio de gente, né? De adolescentezinho. Quando é final de semana, tá entendendo? Tem uma centena assim, ó, dezenas. Apartamento não dá nem pra... Às vezes é casa de polícia. O que acontece lá, a algazarra, a farra é tão grande. Mas aí, não, isso aí hoje é perfeitamente correto. A televisão mostra uma novela e ensina isso. Eu assisti um filme que mostra isso. E porque a minha vizinha, a vizinha de não sei quem, fez isso também. Então, olha, vá-se embora. Aí Vitória Perreira, mãe dela, vai Vitória. Aí Juan, vai Juan. A lição de hoje, ela nos chama atenção para isso. Nós precisamos estar alerta, porque aquilo que está normal hoje aí, né? Deus reprova. Deus não aprova. É, a namorada vai para casa do namorado e namora lá dentro do quarto, na presença dos pais, né? Não, é melhor aqui do que num hotel. Dentro do quarto mesmo, acoitando lá as coisas. Depois que acontecem os problemas, aí chega na igreja para trazer para o pastor resolver as irresponsabilidades que é permitido às vezes dentro de casa pelos próprios pais. Se eu souber de um negócio desse, eu como pastor, eu já digo a eu não tenho mais nada a ver com isso. Nem procure o pastor Adriel. Procure não. Porque eu tenho mais no que me ocupar do que corrigir irresponsabilidade de pai e de mãe. Para isso a gente faz um estudo como esse, a gente alerta e diz, porque depois, olha, tchau, sou curto e grosso, não tenho mais o que fazer não, né? Fazer o quê? A correção agora pertence a vocês. O que eu como pastor posso fazer é aplicar a disciplina da igreja. Porque aí as prevenções eu não posso mais aplicar. Tá entendendo? E se brincar, ainda os pais a gente disciplina junto com os filhos também. Para eles aprenderem a fazer as coisas como Deus ensina. Então precisamos estar atentos. Porque, irmãos, em muitos aspectos, não é? As famílias hoje estão totalmente de cabeça pro ar. Quando a gente, é claro, quando a gente mostra o que a palavra de Deus ensina. Então, família, o ideal de Deus para o ser humano. Hoje, o ideal para o ser humano, às vezes não é a família. É o que se chama a busca do seu próprio prazer. E aí o ser humano se torna cada vez mais egoísta, individualista. Tá entendendo? Os filhos querem se dar bem. Se o pai ou a mãe vai se dar bem, eu não estou nem aí. Eu quero me dar bem. O meu irmão, a minha irmã, vai lá. Cada um cuide de si. O esposo às vezes age dessa forma. Negligencia a esposa, negligencia os filhos. Esposa age também assim, negligencia o esposo. Quer dizer, a família está deixando de ser uma família para ser um aglomerado de pessoas que moram debaixo do mesmo teto, sem objetivo comum. Cada um tem um objetivo diferente. Cada um puxa para um lado. Essa parte é minha, essa parte é sua. Não, agora a vez é minha, a vez é minha, a vez é minha. E nesse negócio a gente dá uns empurrão nos outros para lá e sai para lá, que o espaço é meu, né? Todo mundo brigando pelo seu espaço. E o espaço conjunto do coletivo da família não existe mais. Porque cada um está brigando pelo espaço individual. Aí a gente foge do ideal de Deus para o ser humano. Foge do ideal de Deus para o ser humano, querendo voltar, né, lá para quando Deus ele criou o homem
Diz que Deus criou o homem, olhou para Adão e viu que Adão estava só. E viu que não era bom. Tudo que Deus viu foi bom, que Ele criou. A única coisa que Ele viu que não era boa é que o homem estivesse só. E o que é que a sociedade está ensinando hoje? Que o homem e a mulher voltem a ficar só. Está entendendo? Ninguém quer ter compromisso com ninguém. Homem não quer ter compromisso casado com esposa. Tem mulher que não quer casar com homem. Prefere somente mesmo, está entendendo? De vez em quando a gente se encontra e tal. Não querem compromisso com os filhos. Os filhos quando os pais estão ficando velhos, não querem compromisso com os pais. É uma bagunça nesse mundo. Os nossos políticos não arrumam a bagunça. Não, eles não arrumam não. Eles sabem fazer leis para legitimar e legalizar aquilo que está errado. Corrigir o erro, eles não corrigem. Né? Está errado. Aí para deixar de ficar errado, como é que a gente faz? A gente legaliza. Aí deixa de ser errado. Legaliza a maconha. Né? Daqui um dia legaliza o crack. Por aí vai. Legalizando o erro. E a igreja de Cristo, né? E nós estamos nesse meio. E muitas famílias, muitos irmãos dizem assim: tem jeito não, pastor, a gente tem que entrar mesmo no negócio. Ou a gente entra. E Jesus nos chamou para isso. Ele nos tirou das trevas para a luz, para a gente entrar também. Vestir a camisa também. A camisa, né? Vai ter uma caminhada em prol da legalização da maconha. A caminhada do LGBT, parece, né? Uns movimentos aí, né? Ele nos chamou para isso, para a gente estar vestindo a camisa e estar lá no meio. E dizer assim: não, Deus ama todos. Ama, eu sei que Ele ama todos. E porque Ele ama todos, Ele chama todos para uma mudança, para uma transformação. Ele ama todos, então Ele propõe aquilo que é saudável. Então estejamos, irmãos, estejamos atentos, né, ao que está acontecendo com as famílias. Se a gente realmente for prestar atenção, é coisa de a gente chorar, é coisa de derramar lágrimas. Se você vê como estão as famílias por aí, carentes, padecendo, sem Deus. Mas Deus, Ele é a esperança. Deus, Ele tem a última palavra para todas as coisas. Então, para nós que criamos nossos filhos ainda pequenos, né, João Miguel? Que Deus abençoe a cada um de nós. Aqueles que têm filhos já grandes, né? Filhos aqui grandes, estão aqui, adolescentes, jovens. Então, ouçam os pais de vocês. E mais do que os pais, ouçam o que Deus tem para a vida de vocês. Não se enganem com esse mundo. Não se enganem, porque esse mundo é traiçoeiro, né? O mundo é traiçoeiro. Às vezes a gente pensa que tem amigos nesse mundo. A gente pensa que está cercado de um apoio, né? Eu tenho um apoio. É apoio que nada. Então, a família sim. Família, sua família de sangue, sua família biológica, esses sim são seus amigos. Esses aí são. Esses aí estão prontos até para doar sangue para você, se você precisar. Mas os outros só querem sugar de nós. Que nós pais preparemos nossos filhos para enfrentar esse mundo. Preparemos nossos filhos para enfrentar esse mundo. E que a Igreja de Cristo durante esse mês de maio esteja sedenta, né, por aprender da palavra de Deus, colocar em prática os preciosos ensinos na sua vida pessoal e na família. Que Ele nos abençoe nessa noite. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Senhor, vamos agradecer a Ele, aproveitar uma estiadazinha que a chuva deu, porque é melhor para ir para casa, né?